Bom, pessoal, pois boa tarde a todos. Aí nessa aula, pessoal, a gente vai ver um resumo aí de todo o assunto que a gente já viu da parte de produtos notáveis, né? Pois vamos lá para a nossa aula, ok? Lembrando aí que o assunto é da página 162 e que no final do horário eu faço a chamada. Pois vamos lá. O quadrado da soma de dois termos. Quando eu tenho dois termos, pessoal, sendo somados elevado ao quadrado, eu posso utilizar a distributiva ou então eu posso utilizar uma maneira mais direta, que é essa regrazinha aqui, ó, o quadrado do primeiro, aí ó, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Quem está fazendo aqui o papel do primeiro termo é o x, e quem está fazendo o papel aí do segundo termo é o y, ok? Pois vamos mostrar aqui para vocês como é que se utiliza isso daí na prática, né? Pois vamos lá. Observe os seguintes exemplos do que acabamos de apresentar. 3x mais 2y ao quadrado. Pois vamos lá. Aqui eu vou utilizar essa maneira mais direta de se fazer. Depois eu vou utilizar a distributiva para vocês verem que vai chegar à mesma resposta. Pois vamos lá. Aqui ó, eu tenho ó, o primeiro termo e aqui eu tenho o segundo termo. Então vai ficar ó, o quadrado do primeiro, certo? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro é 3x, vezes o segundo, que é 2y. Mais o quadrado do segundo termo, que vai ser 2y ao quadrado. Daqui eu faço, ó, 3x ao quadrado vai dar 9x ao quadrado. Mais, multiplico aqui a parte numérica, que é 2, 3 e esse outro 2 aqui da frente. Então, 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Então, vai ficar 12x, y. Mas, aqui eu tenho, ó, 2 ao quadrado vai dar 4. Y ao quadrado. Então, tá aí a resposta. Se fosse para resolver, pessoal, utilizando a distributiva, ia ficar dessa seguinte forma. Vai ficar, ó, 3x mais 2y vezes, só um minuto, pessoal, multiplicado por ele mesmo, né? Já que está ao quadrado vezes 3x mais 2y. Então aqui, pessoal, o que é que eu faço? Eu utilizo a distributiva. Ó. Pego o primeiro aqui ó, e vou distribuindo. Ó. Vou multiplicar aqui com o primeiro. 3x vezes 3x, 3 vezes 3 dá 9. X vezes x vai dar x ao quadrado. Agora eu vou multiplicar, pessoal, esse 3x com o segundo. Então, ó, vem ó, 3x vezes 2y. Então, 3 vezes 2 dá 6. X vezes y vai dar x, y. Então, ó, mais. Agora eu vou multiplicar, pessoal, a segunda parte, o segundo termo com os dois também. Ó. Então, vem ó, 2y vezes 3x. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6. Então, 6xy. 2 vezes 2 dá 4. Y vezes y vai dar y ao quadrado. Ok? Então, está feita a multiplicação. Agora, o que eu tenho que fazer? Só olhar quem são os termos semelhantes para eu poder fazer a soma ou a subtração. Vai depender de como eles vão aparecer aqui. Ó. Os termos semelhantes são esses dois. Ó. Tem sinais iguais, então eu tenho que somar esses dois. Né? Então, vamos lá, somando aqui os dois. Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 9x ao quadrado. Deixa eu ajeitar esse x. 9x ao quadrado. Mais 6xy mais 6xy vai dar 12xy. Mais 4y ao quadrado. Olha aí, pessoal. Deu aí, ó, a mesma resposta, ok? Então, tanto faz você resolver utilizando a distributiva como essa maneira direta que vai dar a mesma resposta. A maneira direta, ela só é boa para diminuir o cálculo, certo? Você faz mais rápido. Se você estiver fazendo uma prova, é muito melhor você utilizar a maneira direta, porque ela já acaba logo. A maneira da distributiva é bom que você aprende para qualquer um, certo? Mas o problema é que dá um pouquinho mais de trabalho.
Pois vamos lá, ó. Vou utilizar, pessoal, a maneira direta. Aqui, ó, o primeiro termo vai ser o a ao cubo. O segundo termo vai ser o 5b. Então, vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é a ao cubo, vezes o segundo, que é 5b, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar 5b ao quadrado. Agora eu faço, ó, 2 vezes 3 dá 6, certo? Eu tenho uma potência de potência, então eu multiplico os expoentes. Então vai ficar a elevado à sexta potência. Agora ali eu vou multiplicar, pessoal, a parte numérica desses daqui, né? Então vai ficar 2 vezes 5 dá 10. Então vai ficar 10. Repete a ao cubo e o b, porque não tem como multiplicar, certo? Então aqui, ó, vai ficar o seguinte, 5 ao quadrado vai dar 25. B ao quadrado vai ficar b ao quadrado, beleza? Acabou a história aí, né? Se quiser fazer a distributiva, lembre, você pode fazer, mas só que é uma maneira aí que vai dar mais trabalho. Agora a gente vai ver o quadrado da diferença de dois termos. A diferença, pessoal, da soma, certo? O quadrado da soma de dois termos para o quadrado da diferença de dois termos é porque se aqui tem um menos, aqui vai ter um menos. Se tiver um mais aqui, aqui vai ser mais. A diferença só é essa, certo? Olha aí, ó. A diferença de dois termos, nós temos o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Pois vamos aqui, ó, fazer, ó. Do mesmo jeito, aqui eu vou utilizar primeiro a maneira direta e depois a distributiva, para vocês verem. Vamos lá, ó. O primeiro termo é o 3a, então vai ficar o quadrado do primeiro, 3a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 3a, vezes o segundo, que é 4b, mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho 4b ao quadrado. Agora é só resolver as potências e essas multiplicações. Então, ó, 9 ao quadrado, ou 3 ao quadrado vai dar 9. Já falei a resposta, né? A ao quadrado. Multiplicando aqui a parte numérica, vai ficar, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4 vai dar 24. Então, repete o menos 24AB. Certo? Ajeitando aqui esse A. AB. Mais 4 ao quadrado vai dar 16. B ao quadrado. Então, tá feita a multiplicação, pessoal. Agora eu vou fazer de novo utilizando a distributiva. Então, eu tenho aqui, ó, 3A menos 4B ao quadrado. Então, é multiplicar ele por ele mesmo, né? Então, nós temos aqui, ó, vezes 3 menos 4b. Então, multiplicando, o que é que eu faço aí? A distributiva. Ó. 3a vezes 3a, 3 vezes 3 dá 9. A vezes a dá a ao quadrado. Agora eu vou multiplicar o 3a vezes 4b. 3 vezes 4 dá 12, certo? 12. A, B. Como aqui um é mais e o outro é menos, mais por menos vai dar menos. Agora eu vou multiplicar, pessoal, 4b, ó, com o primeiro. Então, ó, um é mais e o outro é menos, então vai dar menos. Mais por menos dá menos. 4 vezes 3 dá 12. Pessoal, observe a organização da expressão. Se aqui eu botei, ó, primeiro o A e depois o B, quando eu for colocar aqui nesse termo, eu tenho que fazer do mesmo jeito, certo? Para ficar mais fácil de eu reconhecer quem são os termos semelhantes, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, se o primeiro é o A, então vem aqui, ó, A e o segundo vem B. Agora eu faço, ó, 4 vezes 4 vai dar 16, menos por menos vai dar mais, B vezes B vai dar B ao quadrado. E aqui eu faço o seguinte, ó, 9a ao quadrado menos 12ab com menos 12ab, sinais iguais, soma
12 mais 12 dá 24, AB, mais 16B ao quadrado. Tá feito, pessoal, a multiplicação, beleza? Então, eu esqueci aqui até de colocar a setinha, simbolizando para que eu fiz a distributiva, beleza? Alguns professores gostam de chamar essa regrazinha de distributiva de chuveirinho, certo? Que se você for assistir algum vídeo, vocês vão ver muitas vezes o professor chamando isso daí. Mas eu prefiro chamar pelo nome correto, que é distributiva, beleza? Então vamos aqui, ó, para a próxima expressão. Essa expressão, pessoal, eu vou utilizar também a maneira direta. Vamos lá, ó. Vai ficar, ó, o primeiro termo e aqui o segundo termo. Nós temos, ó, o quadrado do primeiro, a ao cubo ao quadrado, menos, porque aqui é menos. Ó. Se aqui for menos, aqui vem menos. Se for mais, vai ser mais. 2 vezes o primeiro, que é a ao cubo, vezes o segundo, que é x, y, mais o quadrado do segundo termo. Então, vai ficar x, y ao quadrado. Agora, aqui eu resolvo. Ó. Eu tenho aqui, ó, uma potência de potência. O que eu faço? Eu multiplico os expoentes. 2 vezes 3 dá 6. Então, vai ficar a elevado à sexta potência. Menos, aqui não tem parte numérica, com exceção do 2, repete ele. Então, vai ficar a ao cubo, x, y, mais x ao quadrado, y ao quadrado. Tá feito, pessoal. Simples assim, ó. Tem alguém, pessoal, que não entendeu? Se não tiver entendido aí, fale aí para a gente repetir. A página, Vitor, é a página, se eu não me engano, é 62. Certo? Se não for 62, é a 63, mas é aí. Tem alguém que não entendeu, pessoal? Todo mundo está entendendo? Pode perguntar, minha querida. Outro exemplo? Pois vamos lá. Ó. Deixa eu fazer... Vou resolver aqui, ó, essas duas aqui, ó. Essas duas questões, pessoal, foi de uma atividade que eu passei para vocês. E aqui é a primeira questão. Eu vou resolver essa daqui, que é a soma, e vou resolver essa daqui, que é a diferença, ok? Então, aqui eu tenho, ó, o primeiro termo, que eu vou responder a letra B, e aqui eu tenho o segundo termo, certo? Então, ó, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar, ó, o primeiro ao quadrado. Aí, ó, aqui no meio é mais, então aqui vai ser mais. Ó, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, certo? Mais o quadrado do segundo termo. Agora, só utilizar essa regrazinha, pessoal, que eu já faço. Ó. O primeiro termo, quem é? É o 10. Então, vai ficar, ó, 10 ao quadrado, mais 2 vezes. Quem é o primeiro? É 10. Então, vai ficar 10 vezes o segundo, que é 3x. Então, vai ficar vezes 3x. Mais o segundo termo. O segundo termo é 3x. Então, vai ficar 3x ao quadrado. Aqui eu faço, pessoal, 10 ao quadrado dá 100. Certo? Começando por aqui, ó. Essa parte todinha aqui vai dar o quê, pessoal? Vai dar... Deixa eu só ajeitar esse 100, né? Essa segunda parte eu multiplico só a parte numérica. 2 vezes 10 vezes 3. Então, ó, 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. Então, vai dar mais 60x. 3 ao quadrado vai dar 9. Então, aqui vai ficar mais 9x. O x tem que ter o ao quadrado, ó. Ok? Então, tá feito. Agora, eu vou fazer a subtração. Observe que aqui eu tenho, ó, o quadrado da soma de 2 termos e aqui eu tenho a diferença da soma de 2 termos. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, ó. Vai ficar, ó, nós temos aqui o primeiro termo e o segundo termo. Vai ficar o primeiro termo ao quadrado, tem o menos aqui, ó, vai ficar menos. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Agora, ó,
Colocando aqui já esse gabaritozinho aqui, eu só vou colocando aí na ordem. O primeiro termo, quem é? É o 7a. Então, vem 7a ao quadrado. Menos 2 vezes. Quem é o primeiro? 7a. Então, ó, vezes 7a vezes o segundo termo é b. Então, vai ficar vezes b. Mais o segundo termo é b. Então, vai ficar b ao quadrado. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 7 ao quadrado vai dar 49. Então, vai ficar 49. A ao quadrado vai dar A ao quadrado. Aqui eu multiplico, ó, só a parte numérica. 2 vezes 7 dá 14. Então, menos 14 AB. B ao quadrado vai dar B ao quadrado. Deu para entender aí? Se eu não me engano, quem perguntou foi a Fabiana. Deu para entender, Fabiana? Ou não? Certo, viu? Qualquer dúvida aí, pare aí que mande eu parar aí que eu explico de novo. Quem me chamou aí? Ah, certo. Pois, Fabiana, se você quiser utilizar a distributiva, você pode utilizar. Você nunca vai errar, tá bom? Quem quiser utilizar a distributiva, pessoal, para esse problema, pode utilizar. Essa regra aqui, direta, só é para você não perder tanto tempo utilizando o cálculo. Mas, para mim, se você já sabe utilizar a distributiva, eu já vou ficar feliz demais com isso daí. Certo? Pois vamos lá. Nós já vimos aqui, pessoal, o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, e agora a gente vai ver o produto da soma pela diferença de dois termos. Certo? Nos outros aqui, ó, quando aqui é menos, o outro aqui é menos. No outro, né, que a gente viu. Quando aqui é mais, no outro é mais. Olha aí, ó. Nesse já vai ser invertido, ó. Se um é mais, o outro vai ser menos. Pois vamos lá. Como é que a gente faz quando eu tenho o quadrado da primeira... o produto da soma pela diferença? Aqui vai ser o primeiro termo e aqui vai ser o segundo. A gente faz o seguinte, ó. Vai ficar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Só isso, professor? É só isso. A regra quando eu tenho o produto da soma pela diferença é só isso. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos ver aqui, ó, o seguinte. Ó. Eu tenho esse exemplo aqui, ó, x ao quadrado mais 7y vezes x ao quadrado menos 7y. Aqui eu tenho, ó, o produto da soma pela diferença. Observe que os termos são, ó, o mesmo. Aqui é x ao quadrado e aqui é x ao quadrado. Aqui é y e aqui é y. A diferença é que um é mais e outro é menos. Então, a gente utiliza, pessoal, a regrazinha. Como é que diz aí a regrazinha aí? A gente multiplica. Vai ser, ó, multiplica não. A gente pega o quadrado do primeiro. O primeiro aqui, ó, é x ao quadrado. O segundo é y. O quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Resolve, ó. Tem uma potência de potência, multiplica os expoentes. 2 vezes 2 dá 4. Então, vai ficar x elevado à quarta potência, menos 7 ao quadrado vai dar 49. Y ao quadrado. Professor, será se eu utilizar a distributiva eu vou achar essa mesma resposta? Vai achar, pessoal. Quer ver, ó? X ao quadrado vezes x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao quadrado, uma multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Agora vem, ó, x ao quadrado vezes y. Então vai ficar, ó, menos 7 vezes. Eu estou separando a parte numérica da parte literal, que é a partezinha das letras. Então vai ficar, ó, x ao quadrado, y, certo? X ao quadrado vezes 7y vai dar isso daí, ó. Agora eu vou multiplicar o 7y vezes o x ao quadrado. Então, da mesma forma, ó, um é mais, os dois são mais, né? Então, vai ficar mais 7 vezes, aí vem, ó, x ao quadrado, ajeita esse x aqui, x ao quadrado, vezes y, desculpa. Aí, ó, mais por menos vai dar menos. 7 vezes 7 vai dar 49. Y vezes y dá y ao quadrado.
Aqui, ó, observe essa parte do meio, ó. Eu tenho aí, ó, dois números opostos sendo somados. A soma de dois números opostos, pessoal, é zero. Ou seja, quando dois números estão somando, um é mais e o outro é menos, vai dar zero, beleza? Então, o que vai sobrar é o seguinte, vai sobrar só x à quarta potência menos 49y ao quadrado. Então, ó, mesma resposta, ok? Então, tanto faz você escolher um método como o outro, vai dar a mesma coisa. Esse daqui, pessoal, nós temos também aí um produto da soma pela diferença. Ô, professor, mas aqui começou com menos e aqui o mais é aqui. Tanto faz, pessoal. A ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso botar tanto aqui, ó, 4 mais xy ao quadrado vezes 4 menos xy ao quadrado. Vai dar a mesma resposta, tá bom? Então aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar a regrazinha direta, ó. Vai ficar o primeiro termo e aqui o segundo termo. Então a gente faz, ó, o quadrado do primeiro, 4 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Então vai ficar x ao quadrado. Então, ó, 4 ao quadrado vai dar 16. X ao quadrado vai dar, ó, x ao quadrado. Y ao quadrado elevado a 2 vai dar y elevado à quarta potência, porque o expoente multiplica 2 vezes 2 dá 4. Então tá aí a resposta. Pois vamos lá, pessoal, para o exercício que eu deixei para vocês resolverem. Vou resolver ele agora. Utilizando o que você aprendeu sobre produtos notáveis, escreva o polinômio correspondente a. Pois vamos lá, pessoal, continuando aqui, ó. Aí na letra A, observe, pessoal, que eu tenho um produto da soma pela diferença. Então a gente já pode fazer direto, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, 8 ao quadrado é 64. X ao quadrado vai dar x ao quadrado. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, tá aí a resposta, pessoal. A resposta aí. Certo? Esse aqui a gente já fez, que essa aqui é a resposta. E esse daqui também a gente já fez. Agora a gente vai lá para a letra D. Ó. Aqui eu tenho o quadrado da soma de dois termos, né? Então a gente faz a mesma coisa. Ó. O quadrado do primeiro, utilizando a regra. O quadrado do primeiro, o primeiro termo é x e o segundo termo, ó, é 0,5y. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então o primeiro é x, o segundo é 0,5y. Mais o quadrado do segundo. Então vai ficar 0,5y 0,5y ao quadrado. Então aqui, ó, x ao quadrado, 2 vezes 0,5, pessoal, vai dar 1, certo? Precisa eu colocar 1? Não precisa, porque todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então coloca só x e y. Mais 0,5 ao quadrado, eu tenho aqui, ó, 0,5 vezes 0,5. É a mesma coisa que eu multiplicar, pessoal, 5 sobre 10 vezes 5 sobre 10. Ok? 5 vezes 5 dá 25. Dividido, ó, 10 vezes 10 dá 100. Esse número dividido por 100 vai dar 0,25. Ok? Então, colocando aqui só para constar o cálculo. Então, aqui, ó, como resposta, vamos ter o seguinte, ó. Vai dar 0,25y ao quadrado. Passando aqui para a letra E. Vamos lá. Aqui também, pessoal, tem o quadrado, ou quadrado não, eu tenho o produto da soma pela diferença. Então, vamos lá. Ó. O produto da soma pela diferença vai ficar o seguinte, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar B ao quadrado.
Então, aqui ó, vamos ter o seguinte, ó, a ao quadrado, x ao quadrado, menos b ao quadrado. Então, tá feito aí, ó. Professor, se eu utilizar a distributiva, eu vou achar essa resposta sem sombra de dúvida, pessoal. Certo que você vai achar essa resposta aí. Beleza? Se vocês quiserem... Professor, faça essa daqui utilizando a distributiva. Eu faço tranquilamente, ok? Vamos lá. Aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, na letra F. Então, vem, ó, o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é a ao quadrado. O segundo termo é menos 4y. Aí, ó, menos duas vezes o primeiro, que é a ao quadrado, vezes o segundo, que é 4y. Aqui, ó, mais o quadrado do segundo, 4y ao quadrado. A gente faz, ó, potência de potência, multiplica os expoentes. 2 vezes 2 dá 4. Então, vai ficar a elevado à quarta potência. Aqui eu vou multiplicar só a parte numérica. 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar menos 8a ao quadrado, y. Mais 4 ao quadrado vai dar 16. Y ao quadrado. Certo? Tem alguém que não está entendendo aí, pessoal? Se não estiver entendendo, fale aí. Todo mundo está entendendo? Certo, Ângelo. Pois vamos lá aqui continuando. Aqui, pessoal, tem o quadrado, ó. O quadrado da soma pela diferença. Está invertido. Aqui está aparecendo o menos e o mais, mas tanto faz, que eu já falei, né? Então, vamos lá, ó. Continuando. Vai ficar o quadrado do primeiro. Aí, ó, menos o quadrado do segundo. O segundo termo é a b c ao quadrado. Então, fazendo aqui, ó, vai ficar 1,4 ao quadrado, pessoal, é a mesma coisa do que 14 sobre 10 vezes 14 sobre 10. 14 vezes 14 vai dar 169. Dividido, ó, 10 vezes 10 dá 100. 169 dividido por 10 dá 1,69. Então, já aqui eu já posso botar 1,69, que é 1,4 ao quadrado, menos, aqui ó, o expoente eu coloco em cada um. Então, vai ficar a ao quadrado, b ao quadrado e c ao quadrado. Certo? Então, deixa eu só marcar aqui as respostas que eu estou achando. No momento que eu botar para vocês saberem aí qual é a resposta. Certo? Pois vamos lá, continuando. Na letra H, eu tenho A ao cubo mais B ao cubo. Certo? Então, eu tenho aqui ó, o primeiro termo. Aqui eu tenho o primeiro termo e aqui eu tenho o segundo termo. Então, vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes A ao cubo vezes o quadrado do segundo, que é B ao cubo, mais o quadrado do segundo. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6, mais 2 vezes A ao cubo vezes B ao cubo, mais, multiplica, ó, 2 vezes 3, 6, B elevado à sexta potência. Ok, pessoal? Então, continuando. Então, aqui também eu tenho ó, o quadrado da soma de dois termos. Posso fazer direto. Ó. Vai ficar o quadrado do primeiro, o primeiro aqui, ó, e aqui o segundo. O quadrado do primeiro, que é x elevado à quarta potência, mais o quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é 5y ao cubo ao quadrado. Então, ó, 2 vezes 4 dá 8, então vai ficar x elevado a 8, mais 2 vezes 5 dá 10, x elevado à quarta potência e y ao cubo. Mais, aí, ó, 5 ao quadrado dá 25. E aqui, ó, multiplica, ó, 3 vezes 2 dá 6, então vai ficar y elevado à sexta potência.
Certo? Então, continuando aqui, ó, eu tenho um produto da soma pela diferença. Aqui é o primeiro termo e aqui é o segundo. Então, vai ficar o seguinte, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar 1 meio de A ao quadrado elevado a 2. Então, ó, B ao quadrado e C ao quadrado. Menos 1 meio. 1 meio, pessoal, ao quadrado vai dar o seguinte. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar aqui, ó. 1 quarto vezes B vezes A elevado à quarta potência, né? Porque multiplica, ó. 2 vezes 2, 4. Então, tá aí a resposta. Então, deixa eu marcar as respostas. Certo. Continuando aqui, ó. Na segunda questão, nós temos o seguinte, ó. Qual é o polinômio que obtemos quando multiplicamos esse polinômio vezes esse? Pessoal, quando eu multiplico um pelo outro, vai ficar o produto da soma pela diferença, né? Observe aí que a diferença de um para o outro só é um que é o menos e o outro é o mais. É como se um fosse o conjugado do outro, certo? Mais ou menos não, eles são, né? Um é um conjugado do outro. Então, a gente multiplicando aqui, ó, 3x ao quadrado mais 3 menos 2c, né? Desculpa, deixa eu botar aqui, menos 2c. Vou botar o mais primeiro, viu? Tanto faz aí a ordem. Vezes 3x ao quadrado menos 2c. Multiplicando, ó, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, 2c ao quadrado. Então, vai ficar o seguinte, ó, 3 ao quadrado dá 9. X ao quadrado elevado a 2 vai dar x elevado à quarta potência. 2 vezes 2, 4. Só multiplicar os expoentes. Menos 2 ao quadrado dá 4. C ao quadrado. E aqui, pessoal, vai ficar o seguinte, ó. Na letra B, né? Aqui já é a resposta. Deixa eu deixar marcada. Aqui também, se eu multiplicar os dois, vai ficar o quadrado, o produto da soma pela diferença. B ao quadrado mais 2,5c. Então, multiplicando aí, ó. Então, aqui, ó, multiplicando, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, 2,5c ao quadrado. Então, multiplicando aí, ó, o expoente ele entra multiplicando com todo mundo aqui, ó, dentro do parênteses. Então, vai ficar A elevado à quarta, B elevado à quarta. 2,5 ao quadrado, pessoal, é 2,5 ao quadrado. É a mesma coisa do que 25 sobre 10 vezes 25 sobre 10. 25 vezes 25 dá 625. Então, 625 dividido por 10 vai dar 6,25. Então, 6,25 vezes c ao quadrado. Então, tá aí a resposta, né? Pessoal, tem alguém que não entendeu aí, pessoal, o assunto ou todo mundo entendeu? Certo, pois beleza. Bom, pessoal, pois agora eu vou pedir para vocês botarem a presença de vocês aí no chat, viu? Coloquem a presença de vocês. E quem já colocou a presença já pode ir lá assistir a aula de outro professor, viu? Coloquem a presença e vão lá esperar a aula do outro professor. E tchau aí para vocês. Tchau, fique com Deus.